E dando continuidade à nossa série 50 Tons para o Sucesso de J. Eddington, hoje é dia do quarto tom. Não tenha medo de correr riscos. Escuta com atenção. Eu quero começar diferente esse vídeo. Você sabia que uma das maneiras de garantir que você nunca vai sair do lugar é o medo que você tem de se arriscar? Não é errado querer segurança, nem é errado buscar estabilidade. O problema está quando essa segurança se transforma em esconderijo. Sabe, quando a zona de conforto acaba virando uma prisão, quando você prefere nem tentar para não correr o risco de errar e esperar garantias absolutas de que tudo vai dar certo é a forma mais simples de perder tempo e desperdiçar oportunidades valiosas. Porque afinal a vida real não funciona com garantias. O risco, em sua essência, é a possibilidade de algo dar errado. E é por isso que o ser humano costuma evitar. Cá entre nós, quem em sã consciência quer se expor à possibilidade de fracassar? Mas deixa eu te contar um segredinho: a história não foi construída por homens que jogaram um seguro. As maiores histórias nasceram quando os maiores riscos foram enfrentados. Não porque o risco era pequeno, mas porque o foco estava no resultado e não no medo. Um exemplo lindo e muito conhecido, vamos olhar para Davi, um menino, pastor de ovelha, sem treinamento militar, sem armadura, sem experiências em guerra. Seus irmãos, sim, esses eram soldados. O exército inteiro estava armado, o rei estava presente, e mesmo assim ninguém se movia. Um gigante afrontava Israel. Gritava, xingava, humilhava, e todo mundo ali no campo de batalha estava tremendo de medo. Soldados fortemente armados, guerreiros tão treinados, até o próprio rei. O medo acabou paralisando a todos ali. Mas sabe o que é interessante? Davi ouviu as mesmas palavras, ouviu as mesmas afrontas, olhou e viu o mesmo gigante, percebeu o mesmo risco, mas dentro dele não nasceu medo, nasceu uma indignação. Ele não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para o tamanho do Deus dele. E enquanto os outros estavam paralisados, pensando, isso é impossível, Davi pensou, isso precisa ser resolvido. Ele não pediu ajuda, não esperou permissão, e muito menos esperou alguém agir. Ele se moveu. E quando Saul tentou impedi-lo, dizendo que ele era jovem demais, fraco demais ou inexperiente demais, Davi respondeu com convicção. Ele se lembrou das suas batalhas anteriores contra o urso e contra o leão e declarou: o mesmo Deus que me livrou deles vai me livrar desse gigante. E, sinceramente, humanamente falando, não fazia o menor sentido. Até porque um animal selvagem não se compara a um humano fortemente armado e com treinamento em guerras, em batalhas. Mas sabe o que fez Davi vencer? Não foi seu currículo, foi a sua fé. E preste atenção nisso aqui. O rei até tentou colocar uma armadura nele, uma armadura pesada, feita para um adulto. E sabe o que aconteceu? Quando Davi vestiu, não conseguiu nem sequer andar, nem sair do lugar, porque aquela armadura mostrava para Davi o que ele não era. Ela lembrava da sua desvantagem, do seu medo. E o que ele fez? Tirou a armadura. Sabe por quê? Porque a proteção dele não vinha do metal, vinha da certeza, vinha da fé, vinha de Deus. Aprenda isso aqui agora. A certeza, ela protege e o medo, ele desampara. Afinal, não são as condições externas que garantem a sua segurança. É o que está dentro de você. E, sinceramente, ficar na zona de conforto é bem tentador. Você conhece o terreno, sabe como funciona, sabe até onde pode ir, mas também sabe de uma coisa muito importante, que ali, na zona de conforto, não tem possibilidade nenhuma de crescimento. O desconhecido, ele assusta, mas é o único caminho para o seu desenvolvimento. Se você quer ter algo que nunca teve, precisa fazer o que nunca fez. Agora calma. Se arriscar também não é ser inconsequente. Não é fazer nenhuma loucura, não é jogar tudo pro alto, porque aqui existem dois riscos: o emocional e o racional. Quem se arrisca pelo emocional acaba agindo pelo impulso. Não planeja, não calcula, acaba pulando e espera que a sorte resolva todos os seus problemas. E sabe o que acontece? Mais cedo ou mais tarde, acaba se espatifando no chão. Agora, aquele que arrisca racionalmente, esse sim planeja,
ele calcula, ele se prepara. Duas pessoas podem fazer o mesmo movimento de risco. Afinal, o resultado não depende do movimento, depende da motivação. O que sustenta um homem quando ele nada contra a corrente não é a emoção, é a fé, é a certeza racional do que ele espera. E existe uma frase que resume muito bem isso: nunca se pode concordar em rastejar quando o impulso natural é voar. Ou seja, se você tem fé para voar, não aceite rastejar. Vamos pensar em um agricultor. Ele quer plantar em uma área maior, mas ainda não tem recurso. Se ele tiver com medo de arriscar, o que ele vai dizer? Não dá. Melhor não arriscar. É mais tranquilo e mais fácil ficar só nesse pedacinho. E a vida inteira será só isso. E se ele se arriscar emocionalmente, ele vai jogar sementes ao chão e jogar sementes fora. Pode jogar de qualquer jeito, em qualquer lugar e até mesmo em qualquer tempo. Sabe qual é o resultado disso? Frustração. Mas se ele se arrisca racionalmente, ele vai pensar: eu não sei como ainda, mas eu vou descobrir. Ele pesquisa, ele planeja, ele aprende e o que mais? Ele viabiliza o crescimento. Correr riscos é se libertar do medo do fracasso. É agir mesmo com medo, mas sem ser controlado pelo medo. E isso é inevitável. Sabe por quê? Porque agora mesmo, tanto eu quanto você estamos bem longe dos nossos objetivos. E se nós queremos chegar lá, precisamos caminhar. E caminhar exige coragem, exige cálculo, exige estratégia. Apenas aqueles que arriscam ir longe demais descobrem o quão longe podem ir. Agora aplica isso na sua vida profissional. Quando o seu chefe lhe der mais responsabilidade do que aos outros, isso não é punição, é confiança. Afinal, ninguém vai sobrecarregar um funcionário incompetente. Seja inteligente. Ao invés de reclamar, aprenda. Pesquise, traga soluções, se antecipe. Esse ambiente que você está hoje pode ser o treinamento para algo maior. Você sabia que as maiores empresas hoje não trabalham por promoção, por tempo de casa? Isso ficou no passado. Hoje elas promovem por produtividade. Afinal, quem tem visão, cresce. Quem não tem, fica estagnado. E sabe qual é a melhor notícia de todas? Visão é de graça. Não custa dinheiro, custa esforço. Seja você funcionário, concurseiro ou empresário, não existe sucesso sem riscos. E não existe avanço sem visão. Não existe nem crescimento sem coragem. E cá entre nós, mate hoje esse medo confortável e deixe o homem que age nascer. Te vejo no próximo vídeo.